Voltamos a falar, portanto, sobre os assuntos domésticos. A aprovação por unanimidade da proibição do uso de celulares por crianças e adolescentes em escolas de São Paulo. Vamos conversar com a Luísa Martins. Luísa, vem para cá. A gente já tem a deputada autora da proposta? Opa! Luísa vem na entrevista. Daqui a pouquinho a gente vai convidar. Luísa, não se sinta humilhada. Você é muito prestigiada no bastidores. É que tudo acontece no nosso horário, você já está acostumada. Deputada Marina Elou, vem para cá para a gente conversar um pouco sobre essa proposta. Deputada, bem-vinda. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer recebê-la. Deputada, vamos lá. Primeiro eu queria entender como é que vocês chegaram nesse acordo. As informações que a gente tem é de que houve aderência tanto do governo quanto da oposição. Também por isso, há uma expectativa de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancione esse projeto muito em breve. Nos próximos dias, ele já torne o projeto lei. Eu queria saber um pouco dessa costura, o que precisou ser acordado para contemplar todas as partes. Nós estamos desde abril trabalhando para essa possibilidade da aprovação do projeto de lei, de se tornar lei aqui no estado de São Paulo, construindo com o governo do estado. A gente esteve várias vezes na Secretaria Estadual de Educação, ajustando o texto, chegando num consenso, conversando com o Conselho Estadual de Educação, depois conversando com a Procuradoria do Estado, a Casa Civil, para garantir que a gente tivesse essa possibilidade e a real possibilidade de aprovação e sanção do projeto. Na sequência, a gente teve também a conversa com todos os deputados aqui da casa. Eu fiz um convite para deputados de partidos opostos, partidos de ideologias opostas, se tornarem coautores da proposta junto comigo. A gente explicou, levou as pesquisas, os dados, as evidências que comprovam que esse é o melhor caminho para as crianças e adolescentes do nosso estado. E a gente teve esse final feliz, essa ampla aprovação aqui na casa, com diversos coautores, trazendo a certeza de que quando a gente tem um projeto consistentemente bom para as crianças e para os adolescentes, faz um bom trabalho de diálogo, a gente consegue aprovar com amplo apoio dos colegas deputados. Eu vou trazer os nossos analistas, deputada, para perguntar também. Luísa Martins, contigo. Oi, deputada, boa tarde. Muito obrigada pela entrevista. Deputada, eu queria saber um pouco melhor as suas motivações para ter apresentado esse projeto. A gente sabe que isso, como a gente vem dizendo aqui, a Clarissa colocou mais cedo, tem essa questão de diminuir a exposição das crianças e adolescentes ao uso excessivo das telas. A senhora se baseou em algum estudo específico, alguma pesquisa que aponte de maneira mais contundente, com dados, para colocar esse assunto em discussão na Assembleia? Luiz, a gente aqui no nosso mandato coloca o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes como uma grande prioridade. E a partir de uma orientação da Unesco para todos os países do mundo, o ano passado, para que tivesse os celulares livres, as escolas livres de celular no mundo inteiro, a gente começou a estudar mais sobre o assunto, leu as pesquisas que embasaram essa recomendação da Unesco e lançou, então, esse projeto de lei em abril desse ano. E desde então a gente vem acompanhando no mundo inteiro cada vez mais pesquisas, mais dados e evidências, mais ciência apontando para o impacto nocivo dos celulares, dos smartphones e das redes sociais no desenvolvimento do cérebro das crianças e dos adolescentes. E são 5 os grandes principais pontos. O primeiro deles é a aprendizagem. Essa é uma geração que está aprendendo, a primeira vez que a geração está aprendendo menos que seus pais. O tempo de capacidade de concentração muito reduzido dos nossos crianças e adolescentes e muito estimulado pelo tempo de vídeos curtos que soltam dopamina no cérebro, que viciam, e essa necessidade de ver o celular que distrai as nossas crianças e adolescentes que estão aprendendo menos. A aprendizagem é um tema super importante, mas também tem uma questão importante de saúde mental. A gente vê o impacto em ansiedade, em depressão, em transtornos ruins. Pela primeira vez aqui no Brasil, o ano passado, mais crianças e adolescentes procuraram serviço de saúde mental do SUS do que idosos e adultos. E tem estudos que correlacionam diretamente ao uso de celulares e redes sociais. O terceiro ponto é a formação. A gente entende que a escola não é um espaço só para capacitação cognitiva e de conteúdo, que é muito importante, mas também é desenvolver competências socioemocionais
e relacionais que vão ser úteis para o resto da vida. E a gente vê os recreios cada vez mais silenciosos, os adolescentes só no celular, tirando a chance de se relacionarem. Então, aprendizagem, saúde mental, formação, segurança, é muito grave a exposição e a negligência que a gente está tendo com as nossas crianças e adolescentes no mundo digital. E esse tempo livre do celular vai ser muito importante para eles aprenderem mais sobre isso. E o sexto ponto, e o quinto ponto, sobre desigualdade social, que a gente vê que países desenvolvidos, França, Holanda, Portugal, têm avançado rapidamente na proibição do celular nas escolas. As escolas de elite aqui do Brasil rapidamente têm avançado nessa proibição também. E a gente precisava garantir o mesmo direito para o desenvolvimento saudável para todas as crianças e adolescentes da rede pública, de todas as escolas. Então, é um passo importante também para combater a desigualdade social. Eu tenho o Pedro Venceslau, gente, falando direto de São Paulo, para fazer uma pergunta também para a deputada. Pedro. Boa tarde, deputada, seja bem-vinda. Eu queria entender um pouco, durante esse processo de articulação para aprovação do projeto, onde estavam os principais focos de resistência. Imagino que a senhora conversou com escolas particulares, escolas públicas, diretores de escolas, enfim, pessoas envolvidas aí na área de ensino. Teve gente que foi contra por algum motivo? Como é que foi essa discussão? Pedro, foi muito legal de acompanhar durante o ano, de ver que o próprio tema, cada vez mais consistente, baseado em dados e evidências, tem dirimido essas dificuldades e esses lugares de resistência. Se no começo do ano a gente ainda tinha, mas cada escola precisa olhar, a gente tinha uma visão um pouco, é melhor a gente educar, ou pensando que esse é um projeto contra a tecnologia, o que a gente vê hoje é que a resistência é muito pouca. Todo mundo que está preocupado com o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes e tem estudado sobre esse tema, tem visto que é o melhor caminho para garantir que a gente tenha um tempo livre, horas preciosas, para eles desenvolverem outras habilidades e competências. Não é um projeto contra a tecnologia, em algum momento talvez tenha tido uma resistência nessa perspectiva, porque o projeto de lei prevê que atividades pedagógicas podem se acontecer se dirigidas pelos professores com começo, meio e fim. Então, não é um projeto contra a tecnologia, é um projeto realmente contra a distração e a captura da atenção e desenvolvimento dos nossos alunos pelos celulares. Hoje, acho que quem é o maior foco de resistência são os próprios adolescentes, mas é muito injusto a gente, como adulto, pensar que eles vão ter que sozinhos fazer essa resistência e conseguir sair do celular. É feito para viciar, solta dopamina no cérebro e é muito difícil ter essa resistência sozinha. E a gente tem visto muitas escolas que já avançaram que o começo pode ser até difícil, principalmente para os adolescentes, mas que em pouco tempo até eles percebem os benefícios para o seu desenvolvimento e começam a apoiar o projeto também. E a expectativa que a gente tem é que isso aconteça com todos os alunos do nosso estado. A Clarissa Oliveira também tem pergunta. Clarissa. Muito boa tarde, obrigada pela presença aqui. Deputada, eu queria uma avaliação da senhora a respeito de que forma uma iniciativa como essa poderia ser replicada em outros estados brasileiros, enquanto a gente não consegue chegar aí a um consenso, uma legislação única federal sobre esse assunto, até porque há muitas diferenças regionais no sistema de ensino de cada estado. Eu gostaria que a senhora avaliasse o potencial de outros estados brasileiros, principalmente aqueles que enfrentam maiores dificuldades para dar uma estrutura mais robusta ao sistema educacional, de que forma eles poderiam avançar também nesse debate? A gente teve a oportunidade de ir para Brasília a convite do MEC, discutir esse projeto, levar o nosso texto. A gente tem acompanhado o esforço nacional do Congresso Nacional em seguir por essa mesma direção. E a gente entende que essa é a melhor direção para todas as crianças e adolescentes do nosso país, a garantia de um tempo livre dos celulares nas escolas. É um projeto que é simples e que tem uma execução simples. Ele prevê que as escolas têm que oferecer um espaço para armazenar os celulares e isso pode ser feito de diversas formas, de acordo com as diferentes realidades. Tenho certeza que isso é uma possibilidade para todas as escolas do país. E a São Paulo se tornar pioneiro nessa aprovação, a gente tem uma expectativa tanto de apoiar a tramitação no Congresso Nacional, quanto de ter outros estados olhando para suas redes estaduais e avançando nessa definição. A gente vê que, majoritariamente, as redes de professores são
extremamente favoráveis a esses projetos. Hoje é muito oneroso para o professor não conseguir passar o conteúdo, não conseguir ver o tempo de atenção dos alunos se manter durante as aulas e ainda ter a responsabilidade de ficar fiscalizando o celular. Fecha o celular, tira o celular. E por isso que eles apoiam majoritariamente esse projeto que permite que os alunos entrem em sala de aula livre dos celulares. Deputada, só para a gente finalizar aqui a entrevista, eu sei que a senhora está com a agenda apertada, e para a gente entender melhor sobre a responsabilidade em relação aos aparelhos celulares e a fiscalização. Você tocou nesse ponto, né? Eu ainda estou em dúvida quanto a isso, né? Quem vai ser o responsável por exemplo, tirar da mão de um adolescente que eventualmente resista a entregar o celular dentro de uma escola? Isso já foi pensado dentro do projeto? E quais são as orientações, né, que serão dadas às escolas? Eu imagino que vocês tenham feito também conversas, né, com representantes das escolas públicas, Secretaria de Educação e também das escolas privadas. O que ficou acordado sobre a aplicação da lei? O projeto de lei prevê que as escolas precisam oferecer um espaço para armazenar o celular do começo da aula até o final do dia letivo. E esse espaço, cada escola pode ter autonomia para definir qual é a melhor logística na sua escola para oferecer. Então, a escola tem que oferecer isso. A ideia é que o aluno não leve o celular, mas se levar, ele pega na saída e deixa na entrada. Entendi. Deputada, muito obrigada por essa conversa. Até uma próxima. Um bom trabalho para a senhora. Conversamos com a deputada estadual de São Paulo, Marina Elô, que é, portanto, a autora desse projeto aprovado pela Alesp, que proíbe o uso de celulares nas escolas de São Paulo e agora vai à sanção do governador do estado. Até uma próxima. Tchau, obrigada.